enquanto escritora e cronista, com a caneta afiada, acha que o ser humano é predominantemente bom ou mau? Perante o que está a acontecer no mundo também. Prefiro acreditar que seja predominantemente bom, mas também é muito mal às vezes. Não é uma resposta fácil. Mas tem uma coisa que eu faço questão, e eu também tenho falado muito disso, de me aferrar e ter fé, é que a gente tem que manter um certo otimismo. Porque, por mais assustador que seja o momento que a gente está vivendo, e ele é de fato assustador, porque eu nunca achei que a gente ia chegar nesse lugar, né? Eu nasci numa ditadura, a gente chegou na democracia, e depois de ter visto no meu país tanta gente ser morta, presa, torturada, mulheres grávidas, torturadas, da gente viver anos tão terríveis, e não foi só o Brasil, isso não é exclusividade nossa, né? Claro. Nós passamos pelos nossos autoritarismos. Eu nunca imaginei que eu ia viver na minha idade adulta essa ascensão do autoritarismo, do fascismo no mundo, e ainda vindo de braços dados com essa coisa tão sombria que é o colapso do planeta. Então, eu nunca vi. Eu até falei esses dias para minha filha falou, mãe, o mundo já teve desse jeito? E eu tive que ser honesta, eu sou honesta com ela. Eu falei, não, filha, o mundo nunca teve desse jeito, mas a gente vai dar jeito. Onde fores, por onde vais, sente os pés onde pousas. Se alguém disser coisas más, diz que não ouças. Vê a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas. Uma conversa com Bernardo Mendonça. A minha entrevistada é, desde criança, apaixonada pela língua. E não só, a portuguesa. Aos 9 anos, criou um idioma que ensinou à sua prima para que conversassem sem serem entendidas pelos adultos. Ainda se lembra da frase chá, ton chap, automaton, trola? Você gosta de arroz? Era o que queria dizer. Por ter crescido numa comunidade conservadora de imigrantes italianos no sul do Brasil, em Curitiba, descobriu na leitura e na escrita uma rota de fuga e exploração de outros caminhos. Falo de Giovanna Madalosso, uma das escritoras mais interessantes e valiosas da literatura brasileira contemporânea, que aos 10 anos já escrevia banda desenhada, os quadrinhos, como se diz no Brasil, peças e poemas. Ainda que soubesse desde cedo que o que queria era ser escritora, foi primeiro levada a trabalhar nos negócios de restauração da família, na cantina Fadanelli, acho que se dirá assim, e no restaurante Madalosso, o maior do mundo, segundo o Guinness Book of Records. Aos 19 anos foi demitida do restaurante pelo próprio pai e sentiu um enorme alívio. Finalmente poderia passar os seus finais de semana apenas e só dedicado ao seu prato preferido, a escrita. Aos 23 anos foi estudar roteiro de cinema em Nova Iorque e lá voltou a servir às mesas, ou como Giovanna diz, trabalhou como garçonete e voltou a ser demitida. Essas vivências serviram de inspiração para criar a garçonete ladra do seu primeiro romance no Tudo Pode Ser Roubado, de 2018, finalista do Prémio São Paulo de Literatura e eleito em Portugal melhor romance pelo Prémio Manuel de Boaventura. Porque para si, na vida, nada se perde, tudo se transforma num romance. Antes desse livro, muita coisa aconteceu na sua vida. Depois de morar em Nova Iorque, Giovanna mudou-se para São Paulo. Foi redatora e roteirista, mas continuou a escrever literatura depois do Sol, À Hora das Corujas e dos Gatos Pardos. Curiosamente, foi quando a sua filha Eva nasceu, em 2012, que Giovanna sentiu que a sua escrita estava pronta a ser publicada, que tinha finalmente amadurecido e, assim, organizou o seu primeiro livro de contos, A Teta Racional, em 2016.
um título recusado por diversas editoras, dirigidas muitas vezes por homens, claro, que achavam a palavra teta algo vulgar, grosseira. Chegaram a aconselhá-la até a usar a palavra seios, uma palavra com mais decote, mas que não a vestia. Esses mesmos editores enchiam muita boca de certezas, garantindo também que a temática maternidade não interessaria a ninguém. O que é particularmente estranho, já que a literatura é sempre sobre a vida e ninguém veio para este mundo nas asas de uma cegonha. Toda a humanidade nasceu, sim, da barriga de uma mulher. Apesar disso tudo, Giovanna insistiu e 2 anos depois, A Teta Racional nasceu como o seu primeiro livro, que foi finalista do Prémio Biblioteca Nacional. E, contra todas as expectativas, alcançou sucesso num cenário em transformação, alimentado pela 4ª onda feminista no Brasil. Giovanna assistiu, nos anos seguintes, a uma explosão da escrita feita por mulheres, o que serviu de inspiração para o seu movimento Um Grande Dia para as Escritoras. Giovanna partilhou comigo que um dos momentos mais bonitos da sua vida foi quando discursou, em 2022, para 420 escritoras na arquibancada do estádio Pacaembu, em São Paulo, antes de fazerem a foto que, no dia seguinte, ganharia a capa do maior jornal do Brasil, a Folha de São Paulo, onde é cronista agora, aliás. A própria considera este movimento um grande dia para as escritoras, o seu trabalho mais importante, já que centenas delas relataram que só a partir do dia em que tiraram essa foto, tiveram a coragem de se afirmarem escritoras. O que dá que pensar. Porém, para que não haja equívocos, Giovanna já declarou: eu sou feminista, mas a minha literatura não. Uma frase que deu pano para mangas e sobre a qual eu quero falar com ela. Giovanna já se descreveu também como feminista climática por cruzar o seu discurso sobre as questões de género com a crise do clima, uma luta que leva sempre consigo. E que mais? Sobre o seu processo de escrita, sei que Giovanna adora fazer pesquisas para os seus livros. Por conta disso, já visitou uma aldeia distante, no coração da Amazónia, sem internet e nenhum outro tipo de comunicação. Já passou uma tarde à boleia num caminhão de um desconhecido, bolas. Já visitou uma fazenda de bichos da seda e trouxe até lagartas para criar em casa. E mais recentemente, bateu muita bola com um médico hematologista para tornar verosímil a história de Nico, um rapaz doente que sofre de um linfoma e que habita no seu último romance Batida Só, que veio depois do seu Sweet Tóquio, este romance finalista do prémio Jabuti e que está a ser até adaptado para o cinema. Os seus livros são daqueles que agarram à primeira página ou mesmo à primeira linha. Acabo de ler este seu Batida Só, o seu 4º livro e 3º publicado em Portugal pela Tinta da China, que me bateu e atravessou o peito de várias maneiras. Giovanna inspirou-se nos problemas cardíacos que a filha sofreu e, com as armas da ficção, foi direto ao coração da jornalista Maria João, a protagonista da história, que após uma tentativa de violação à saída do jornal, passa a ter uma batida cardíaca indomável, selvagem, errante, com muitas arritmias que a colocam em risco de vida. Registrei o momento em que a personagem Maria João recebe dos médicos uma prescrição inusitada: evitar emoções fortes como parte do tratamento, o que leva esta personagem a abrandar o ritmo da sua vida e a ir para a aldeia do interior onde cresceu, procurando escapar de emoções fortes. Ou seja, é aconselhada a sentir menos para se poupar. Será que podemos viver sem sentir emoções fortes? Importa dizer que o humor é uma batida constante na sua escrita, algo que atravessa toda a sua obra e mesmo num cenário dramático e trágico, Giovanna não deixa de ter um olhar mordaz para o lado cômico das coisas. Neste seu Batida Só, Giovanna navega num rio que liga o ateísmo e a fé, os mistérios da espiritualidade e do corpo. E que mais? Além de Giovanna ser mãe da Eva, de 13 anos, tem 2 enteados, o Martim e o Santiago. Está casada há 12 anos com o também escritor Pedro Guerra,
Os dois moram em casas diferentes e, no momento, em cidades diferentes. O que é diferente? É esta a fórmula perfeita para um amor longo, saudável, livre dos conflitos mesquinhos e mundanos? Vou querer saber. Ao que sei, Giovanna já teve outras pequenas vidas nesta vida. Consta que foi uma boa sapateadora, meu Deus, e uma bailarina clássica medíocre. Com Diz certeza. ela, não sei. Diz também uma ateia de Araque, uma expressão brasileira para dar conta de que finge não acreditar em nada. Será mesmo que a fé não pega nela ou é algo que busca para a sua vida? Mexeu assim as sobrancelhas. O que também sei é que a Giovanna se interessa pelo budismo, deve meditar muitas vezes com o mantra Nam-myoho Renge-kyo. Verdade? Imagino que sim. Não? Não. Mantra nenhum. Mantra nenhum! Pois, quero falar disso. E sei que bebe ayahuasca em contexto ritualístico. Aliás, numa dessas sessões, recebeu um sinal para um dos seus livros. Vou querer que me conte melhor isto. Hoje, Giovanna medita e pratica yoga ashtanga todos os dias para não enlouquecer. Palavras suas, sem mantra nenhum. O que me lembrou, o que disse um dia o artista surrealista Cruzeiro Seixas. É preciso uma grande percentagem de loucura para se viver. Quem não a tem, já nasceu morto. Eu pergunto se não será também precisa uma grande percentagem de loucura para se escrever literatura. Vamos começar agora. É na sala de podcasts do Expresso onde estamos. Olá, Giovanna Madaloso, bem-vinda ao podcast da Beleza das Pequenas Coisas. Ah, Bernardo, estou me sentindo muito feliz de estar aqui com você. Obrigado por ter vindo. Muito emocionado também pela sua presença. Vamos saltar juntos, vamos conversar. Vamos pular nessa loucura? Vamos nessa. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Então eu começo por isto mesmo, por esta loucura. É preciso uma grande percentagem de loucura para se escrever literatura? Olha, no meu caso, eu diria que eu precisaria de muita loucura para não escrever literatura. Porque eu tenho uma relação tão umbilical com a literatura desde que eu aprendi a escrever e a ler, que o difícil para mim é ficar sem ela. Eu acho que se me fosse proibido escrever, eu enlouqueceria. Eu provavelmente, digamos que de repente eu fosse presa e tirassem os livros e as canetas e eu não pudesse escrever, eu escreveria mentalmente. Pois é isso que eu ia dizer, porque há histórias de escritores que escreveram mentalmente quando estavam presos. Sim, não, inclusive na ditadura tem verdade. muitos relatos desse tipo. E a escrita e a leitura, para mim, ela tem algo de mantra, né? Às vezes eu sinto, às vezes eu estou muito nervosa, eu vou ler porque eu me prego naquelas linhas e eu seguro aquelas letras, às vezes quase como se fosse o meu terço. Eu vou andando por aqueles fios e ali o meu pensamento se organiza e, enfim, e ali eu me seguro, né? Às vezes num certo caos. Então a loucura, para mim, ela está fora da escrita, ela está fora da possibilidade de elaboração da vida através da leitura e da escrita. Uhum. E isso leva-me àquele pensamento que parece que divide os escritores, as escritoras, em duas margens do rio, que é, uns consideram a literatura maior do que a vida, e os que consideram a vida maior do que a literatura. Onde é que você se coloca, Giovanna? Com certeza. Apesar de eu amar tanto a literatura, né? E realmente aqui quem está me ouvindo vai ver cada vez mais que eu tenho paixão por isso, definitivamente a vida é maior do que a literatura. E eu fui sentindo isso porque, enfim, nos últimos anos, amando, que bom, cada vez mais, né? Casando, tendo filho, tendo enteados, me envolvendo e aprofundando as minhas relações com as pessoas, eu tive muitas vezes que olhar para tudo isso e decidir aquilo que eu levaria para a literatura e como eu levaria. E, às vezes, parando para pensar, será que eu devo expor tal ou tal pessoa? Eu sempre penso, não. A literatura não é tão importante quanto os meus laços. Eu não coloco nada em risco para fazer boa literatura. Eu pergunto de outra maneira, mas sobre isso.
se escreve a partir das suas angústias e inquietações, mesmo que depois as transforme para não expor as pessoas? Ou seja, pergunto se escreve a partir do lugar onde mais lhe dói. Certamente eu escrevo a partir das minhas angústias. Eu não sei partir de outro lugar. Muita gente me pergunta, você abordou esse tema porque era um tema importante na época? Você falou naquele livro sobre maternidade porque você sentiu que estava vindo a onda feminista, isso era relevante? Não, né? As coisas não funcionam assim tão racionalmente de dentro para fora. Geralmente tem alguma coisa que está me perseguindo, às vezes me enlouquecendo. Já tiveram temas que eu levei para o divã e a minha terapeuta na época falou, não, isso daí... enfim, é uma questão sua e tal, você não está conseguindo dar conta, escreva a respeito. Então, eu definitivamente escrevo a partir daquilo que me persegue, me amedronta, me assombra, ou mesmo a partir daquilo que me fascina, né? Porque a vida não é só feita de dores e angústias, tem momentos que são coisas muito lindas que eu quero levar para as minhas histórias. E às vezes tudo ao mesmo tempo, não é? Tudo ao mesmo tempo. Olha, vou falar, geralmente tudo ao mesmo tempo. Depois depende do nosso olhar, não é? Como as coisas nos atravessam. Tenho ideia que o Sweet Tokyo e mesmo o Batida Só partiram de situações que a atravessaram, não é? Aliás, como eu referi há pouco sobre a Batida Só. O seu último romance. Prefere que eu conte onde nasceu o Batida ou o Sweet? Porque os dois nasceram de lugares interessantes e muito distintos. E tenho a ideia que ambos ligados também à maternidade por razões diferentes ou por situações diferentes, não é? Portanto, não estamos muito distantes de situações pessoais, não é? Sim, há um eixo que percorre tudo, mas o Sweet Tokyo, ele é um livro que nasceu... Foi esse que no divã minha terapeuta falou, vai escrever sobre isso, por favor. Porque quando a minha filha nasceu, eu pela primeira vez na minha vida, vejam que absurdo, reparei que eu vivia num bairro cheio de mulheres, de babás, vestidas de branco, carregando crianças para lá e para cá. Algo que até então não tinha... Passava pela vida correndo, sem enxergar antes de ter filhos. Era natural, era neutro, era o que era comum. Era o comum no Brasil, e aí eu me dei conta do quanto essas mulheres eram importantes e são para carregar a sociedade brasileira nas costas, né? Que nem as mulheres teriam se emancipado e conquistado os cargos que conquistaram se não fossem essas mulheres dentro das casas delas, né? Infelizmente, inclusive, né? Porque eu espero que o Brasil possa ter cada vez menos empregadas e menos babás, que elas possam ocupar outros cargos, mas hoje o Brasil ainda está muito em cima desse sistema. E comecei a ouvir as histórias dessas mulheres quando eu ia passear com a minha filha nas praças. E, ao mesmo tempo, eu fui tomada por uma angústia pessoal, porque eu mesma, tendo que voltar a trabalhar muito rapidamente, depois de um mês não, acho que 2 ou 3 meses que a minha filha ainda era um bebê, eu entrevistei uma dessas babás, saí para trabalhar, deixei minha filha com ela e não a conhecia, não é? Não a conhecia, me deu um aperto e eu falei, meu Deus, e se ela for embora com a minha filha? E foi esse medo que eu levei para a terapia, né? E é claro que isso não aconteceu, e essa babá era uma pessoa maravilhosa, que inclusive me deu apoio para que eu pudesse viver nessa época. Eu era uma mãe solo, estava, né, sem muita ajuda. Mas tudo isso abriu meus olhos para falar sobre essa questão de classe no Brasil, né? Sobre o quanto esse trabalho é explorado. Esse Brasil rachado de classe, não é? Em que há um grupo de pessoas com muito dinheiro e boa parte do Brasil com muito pouco, ou nas favelas, ou não é? Sim, e claro que não é meu caso, né? A minha babá trabalhava para mim apenas por algumas horas, tenho muito respeito por isso, mas existe até hoje no Brasil empregadas que vivem dentro das casas. As internas, pois. Né? No quarto de empregada, que é, no caso, que eu chamo da Sweet Tokyo. Pois é. E a propósito desse Sweet Tokyo, eu assinalei mesmo o arranque. Não resisto a ler o arranque do seu livro, que depois quero falar também dos pontos de partida, das primeiras páginas dos seus livros, que são muito fortes e nos agarram pela mão ou pelo pescoço, depende do momento. Então vou ler um bocadinho. Estou raptando uma criança. Tento afastar esse pensamento, mas ele persiste enquanto descemos pelo elevador. Cumprimentamos o Chico, saímos pelo portão. São coisas que fazemos todos os dias. Descer, cumprimentar o Chico, sair pelo portão,
andar pisando só nas pedras pretas ou nas brancas da calçada. Mas hoje é diferente, mesmo que eu não esteja fazendo nada diferente, porque tenho a sensação de que o exército branco olha para mim. Foi coisa da Dona Fernanda inventar esse nome, Exército Branco. E até que ela está certa, somos mesmo um exército. Ainda mais a essa hora da manhã, quando todas vêm para a praça, com seus uniformes brancos, carregando bebés ou crianças, e então batem papo, empurrando carrinhos e balanços com bebés ou crianças. Um mundo que até ontem era o meu mundo, mas que agora parece-me olhar com desconfiança. Será tudo loucura da minha cabeça? Diga, minha Nossa Senhora, é tudo loucura? O arranque deste livro que nos agarra e vamos por aí fora. E que, como a Giovana contou, veio de uma inquietação sua, não é? O Batida Só é o seu livro mais recente, que também partiu de outra inquietação, não é? Que a atravessou. Sim, como eu falo, eu fugi desse livro e ele correu atrás de mim. Porque no estava começo, a pensar escrever outro, não é? eu não queria escrever esse livro, eu ia escrever um livro sobre a menopausa, eu já tinha iniciado uma pesquisa toda sobre a menopausa, estava começando a viver isso no meu corpo. E como eu sempre falo, eu sou tão ansiosa que eu quero escrever logo a respeito, na ilusão de que aquilo vai subir logo da minha vida. Eu acho que se eu escrever, já passou. E não é assim que funciona. Mas eu comecei esse livro sobre a menopausa e, de repente, eu fui, atropelada por uma doença, que a minha filha teve uma patologia no coração, que não é exatamente como essa desse livro, né? Eu sempre friso que esse é um livro ficcional, mas de qualquer maneira, minha filha começou a viver esse problema do coração, foi ficando grave, e eu comecei a observar esse órgão, né, que está o tempo inteiro trabalhando incessantemente dentro de nós, e nós pouco lembramos dele. E ao observar o coração e a começar a privar minha filha de certas emoções, porque num certo momento, assim, eu ia dar uma bronca nela, eu falava, não, melhor não, porque ela pode chorar demais e ter algum mal-estar. Algum amiguinho chamava ela para ir num parque de diversões, eu falava, não, é melhor ela não ir no trem fantasma e tomar um susto, ou, enfim, não assistir um filme de terror. E eu comecei a poupar ela das emoções, e isso me trouxe uma reflexão, porque num certo momento eu falei, o que acontece quando a gente começa a tirar, né, as emoções da vida? É como se a gente tirasse a vida da vida. O que sobra, né? Muito interessante isso. Vale a pena viver sem as emoções? Fiquei com essa questão. E num certo momento eu achei que isso seria uma metáfora muito poderosa para esse momento que a gente vive, porque paralelamente eu também estava ouvindo as minhas amigas decepcionadas com seus relacionamentos falarem, eu não quero mais me casar, não quero mais namorar, não quero mais me envolver para não me machucar. A gente ouve falar das pessoas que estão se relacionando com inteligência artificial, ou tomando antidepressivos em excesso, às vezes, né, para se proteger, para criar uma casca e se proteger do mundo. Uma relação maquinal com os outros através das redes sociais. Exatamente, né? Que tem até um momento aqui que eu falo que é o ambiente dos sentimentos amputados, né? A gente corta ali as emoções na hora que a gente quer. E isso transforma as pessoas em estropiadas emocionais, não é? De certa maneira. Porque amputadas do coração, não. E amputadas do olhar, né, do corpo, da troca. Nas redes sociais a gente fala coisas que não falaria se tivesse que olhar no olho de uma pessoa, né? Fala coisas muito pesadas que não falaria de outra maneira. Então eu fiquei com essa ideia, mas eu tinha um conflito interno, porque eu pensava, puxa, eu não quero expor a história da minha filha. Aí aquilo que eu falei agora há pouco, né, no início da nossa conversa, que a vida é maior que a literatura, eu falava, puxa, eu não quero que ela cresça e fale, puxa, mamãe, você contou toda a minha história num livro? Então eu me coloquei um desafio, eu não queria contar isso em autoficção para preservar, né, a história dela. Agora eu venho aqui no podcast e eu conto tudo, né? Não adiantou nada. Criei tantas ficções e venho aqui e conto a história toda. Mas enfim, o que eu fiz a partir daí foi uma espécie de uma travessia que demorou cerca de 2 anos, que foi pegar essa história vivida. Eu levei mais ou menos 2 anos só para transformar isso numa história
totalmente ficcional, com uma narradora que não tem nada a ver com a minha filha, com um problema cardíaco diverso, mas Isso é que muito representa as mesmas questões. E quando eu entendi que daria para fazer um livro ficcional com isso, ainda faltava alguma coisa para mim. Não bastava eu ter uma narradora cardíaca e falar das emoções. Eu ainda sentia necessidade de falar sobre a dor da mãe que tem um filho doente. Que era a sua dor, não é? Era a minha dor. E eu vivi anos numa peregrinação por hospitais, por médicos, né? Aquela que eu chamo da espiral dos especialistas. Você vai indo para cada vez mais o especialista do especialista. Fui para outros países atrás da cura. Depois comecei, já sem saber o que fazer, e surpreendida até por um médico que falou: talvez você deva buscar algum tipo de cura espiritual, porque nós não temos agora uma solução para você. Eu passei a peregrinar, né, por locais de cura. E aí eu passei a observar não só a minha dor como mãe, mas outras mães sofrendo pelos seus filhos. E aí eu falei, puxa, eu acho que eu preciso colocar isso dentro da história. Eu tive, inclusive, um momento assim para mim que eu senti que eu tinha que escrever o livro. Eu passei por um ponto de ônibus no Brasil e eu vi uma mãe arrumando lenço na cabeça de uma menina que estava fazendo quimioterapia e comecei a chorar. E ali eu entendi que eu tinha que trazer a dor de mãe para o livro, porque aquilo que me move faz, enfim, meu coração palpitar, precisa ser escrito, né? Então, eu trouxe para essa história a Sara, que é a mãe de um menino que tem um linfoma, que entra aí para eu poder sanduichar a minha dor e a minha angústia da mãe do filho que padece. Uau, que bonito. O Nico. O Nico. É verdade. E há aqui três formas de olhar para a doença e a forma de a vencer, ou de a resolver, ou de a curar, ou de a tratar, que é a Maria João, que é a ateia, não é? Como a própria Giovana. A Sara, que é muito religiosa e acredita em tudo, ou em muita coisa. E o Nico, que já ouvi dizer que tem um papel fundamental porque traz a espiritualidade, não é? E como é que isso jogou tudo em si? Ou seja, isso foi tudo coisas que sentiu. Ou seja, porque eu estava, quando estava agora a ouvi-la, percebi que antes de escrever o livro sentiu isso tudo, não é? Sim. A busca da espiritualidade, a fé, não é? Quando a ciência não dá respostas, sendo ateia, não é? Foi nesses diálogos internos e que foi criando estas personagens. Sim. Sabe que eu me senti muito pobre num certo momento, porque eu sou ateia desde criança, né? Eu já falei, mãe, eu não sei se acredito em Deus, eu não quero fazer a primeira comunhão com os meus primos, e já tomei esse caminho para toda a minha vida. Nunca mais pensei no assunto. Não pensei sobre religião, sobre ateísmo, sobre nada. Fui vivendo apenas. E quando essa doença da minha filha surgiu, eu senti necessidade, sim, de ter alguma fé. É disso que eu falo que eu me senti muito pobre, porque num certo momento eu queria ter alguma coisa, eu queria pelo menos ter algum conhecimento, saber onde procurar, e eu não tinha nada. Para se agarrar. Exatamente. Como eu falo nesse livro, eu fui tentar rapidamente, né? Aí fui procurar meus amigos que tinham alguma religião, ou fui visitar lugares. Uma amiga minha me trouxe ali algo para rezar. Nossa, mas e aí, como é que eu rezo? Tudo isso. E nesse momento eu descobri que aquilo que no livro eu chamo, né, do músculo da fé, você não exercita a fé durante a vida, você não vai ter a fé do dia para a noite. A gente tem muito essa ilusão capitalista, né, de que tudo pode ser adquirido imediatamente, mas não, nem sempre é assim. Num cursinho. Num cursinho rápido, né? E caro. Por apenas alguns euros. Sim. E não funciona dessa maneira. E eu fui para esses lugares e as pessoas sempre falavam assim, você vai, Giovana, você tem que tentar acreditar. Porque se você tentar acreditar, se você acreditar, tem mais chance de dar certo. Então eu fui de coração aberto, querendo dar certo. E eu lembro que em alguns desses lugares, que eu até conto, eu transformo isso no livro, mas represento um pouco. Assim, eu fui em lugares que eu diria exuberantes, muito diferentes, né? Com quem lê o livro vai ver, né? Cerimônias muito particulares, luzes, presenças, né? De pessoas ali fazendo rituais muito, muito peculiares. E eu
entrava nesses lugares e eu pensava, vamos lá, Giovana, concentração, acredita nisso, mas dentro de mim tem ainda uma escritora, uma jornalista tão pulsante que de repente o meu olhinho abria e eu falava, nossa, deixa eu observar isso aqui, porque eu preciso escrever a respeito. Claro, deixa-me decorar isto. E aí já ia toda a vibração Já- por água abaixo. Estou-me a identificar tanto, eu seria essa pessoa a Só tirar faltava- notas. Isso, só faltava tirar o caderninho. Meu Deus, a tirar notas, exatamente. Pois, e o que é que mudou em si? Mudou algo na sua relação com a espiritualidade, com a fé? Esse músculo criou-se de alguma maneira ou não? Não senti que criou uma caricatura sobre este mundo, se bem que chama a atenção para algo que eu acho fundamental, chamar-se, que é para um certo mercado que tira partido da fé e do desespero das pessoas, pronto, em troco de dinheiro, iludindo-as com hipóteses de cura ou de salvação, não é? Foi muito bom você trazer esse ponto, porque a gente precisa aqui, né, como a gente diz no Brasil, separar o joio do trigo, né? Então, tem duas coisas aqui que a gente vai falar a respeito. Esses lugares de cura alternativa, nem sempre, mas às vezes no Brasil, são capitaneados por aproveitadores. Então, eu li muito para criar algumas situações nessa história baseadas num lugar que realmente existiu, em alguns lugares que existiram, um deles que era comandado por João de Deus, no Brasil, que durante muitos anos enganou muita gente e depois que se descobriu toda a farsa, que era bem feita, né? Porque durante muito tempo ele encobriu isso, também às custas de suborno e violência, algumas mortes, a gente descobriu que ele pagava atores para fingirem que estavam curados. Então ele falava, agora você pode se levantar que o milagre aconteceu, saia da sua cadeira de rodas e caminhe. O ator levantava, caminhava, milhares de pessoas no Brasil, inclusive no mundo, foram para esse lugar e deram muito dinheiro. Então eu tinha sempre um cuidado, né, no começo da escrita, inclusive os meus amigos médicos falaram, cuidado para não dar a ideia de que esses lugares podem ser uma solução, porque tem muita gente, inclusive, que abandona tratamentos sérios Pois é. para Isso se não- entregar a isso. Isso não acontece num livro, eu achei muito interessante. Não há esta questão de larga uma coisa por outra. Sim, mas aqui no livro eu também, não é exatamente esse lugar do João de Deus que eu retrato. Pois. Existem lugares sérios que se propõem a fazer as coisas de uma maneira bacana e uma personagem, que é a Sara, que fala de religião. E aí, em termos de religião e fé, apesar de eu ser uma ignorante nesse assunto, quanto mais eu entrevistava pessoas, mais eu passava a respeitar. Então é muito importante que a gente não misture as coisas, né? Porque aqui dentro tem um pouco de cada uma dessas representações. Pois, é preciso um olhar crítico e ter cuidado. Não é? Sim. E também o que eu falo aqui é que eu não me propus a discutir nenhuma religião específica. Pois, sim. A própria Sara não é de uma religião específica, não é? É, porque eu achei, não, Giovana, seria muito ambicioso da minha parte querer, embora eu tenha lido muito para escrever esse livro, discutir tal e tal religião. A proposta não é essa. A proposta é, por isso até que a Sara, ela se autodenomina flex, meio religiosa, meio católica, a gente tem muito disso no Brasil. É. Porque a minha ideia era discutir mais o conflito do ateísmo e da religiosidade do que de uma religião em si. E o que é que mudou em si depois de escrever este livro? Algo? Ficou com alguma fé? Tem fé em alguma coisa? Bom, Nesta um vida? livro nunca passa de graça, a gente sempre não é? chega depois do livro num outro lugar, mas é muito curioso, porque eu até represento isso no livro de alguma maneira. Depois de todo esse meu enorme esforço e de ter aberto o coração para todas as crenças possíveis e buscasse tanto a fé, eu não cheguei com fé no final. Eu até uso essa imagem que eu gosto, eu cheguei à conclusão para mim de que a fé, a capacidade de ter fé é quase como um talento que a gente tem para alguma coisa. É como se algumas pessoas viessem com um êmbolo dentro do peito que pode ser preenchido pela fé, pela religiosidade, e algumas pessoas parecem não ter esse êmbolo. Eu não acho que eu tenho. Por mais que eu faça vibrar, tente fazer vibrar a fé em mim, ela não encontra esse eco e vibração. Então eu acho que é quase como um talento, né, que algumas pessoas têm, e que eu não tenho, mas, por outro lado, quando eu terminei essa jornada, eu senti que eu tenho muita fé nas pessoas. Isso eu tenho bastante. Ai, que bom. E tem fé na literatura?
muita. Eu tenho uma fé... engraçado você falar isso, porque várias vezes eu falava, minha igreja é minha biblioteca. E eu acho que é isso. Nesta diversidade de mundos e de pessoas que lá habitam. Porque no final das contas, como a gente diz em português, quando a água bate na bunda, quando as coisas apertam, eu corro para minha biblioteca e lá tem sempre um livrinho que não resolve as coisas, mas me ajuda a, pelo menos, rir um pouco do que eu estou passando. Pois é. Neste livro há também a abordagem da personagem com a sua sexualidade, com o prazer ou a falta dele, não é? Porque tem dificuldade em atingir o orgasmo. Mas a sua relação com o corpo e a masturbação é tratado. O corpo doente, que é um corpo também sexualizado, e a relação que esta mulher também tem com o corpo, ou antes de estar doente e não. É muito interessante isso. Aliás, em literatura não é muito fácil escrever sobre sexualidade e sexo, pois não. Como é que é para si? Como é que foi para si? Para quem está ouvindo a gente e não sabe, essa é uma coisa muito famosa entre os escritores, porque todo mundo fala, é muito difícil escrever sobre sexo. É? Sim, então assim, entre nós, assim, olha, podendo você tira a cena de sexo. Tira, não tira. Se bem que atrai. Quando bem escrito. Quando mal escrito há aquela vergonha alheia. Pode derrubar um livro. O livro é maravilhoso e a cena de sexo derruba. Então o que a gente brinca é assim, no risco você tira. No risco você tira, é ótimo. Mas depois não sente. Eu vou brincar um pouco. Mas depois não sente. Chega lá. Não chega lá, não é? Ao clímax do livro. Como é que foi incluir sentiu necessidade de incluir a sexualidade e a busca do prazer sexual da própria personagem, da protagonista? A sexualidade, ela meio que está em todos os meus livros, e a minha mãe e meu pai se incomodam bastante com isso. Muito? Sim. Eles pulam todas as cenas de sexo. E a minha mãe já veio várias vezes, me abordou. Mas minha filha, para que escrever essas cenas? Qual é a necessidade disso? Qual é a necessidade disso? É ótimo. Eu falo, mãe, na nossa vida nós não comemos, conversamos, brigamos, nos aventuramos. O sexo também está lá na vida, e tudo que está na vida eu trago para minha literatura. Então não há por que ter essa distinção. E vai aparecendo muito naturalmente. Então, se a gente for pensar em Sweet Tokyo, tem uma mulher que se apaixona por outra. Que é muito interessante estar aqui. Claro, e nessa paixão delas, elas vão para uma aldeia na Amazônia e elas estão deitadas numa rede. Gente, desculpa, eu não consigo tirar o sexo desse contexto. E em Batida Só, eu acho que era muito importante que o sexo aparecesse, porque Batida Só é um livro sobre corpo, doença e fé. E o corpo não tem como a gente desviar dessa coisa que não falamos muito a respeito, que é tabu, a sexualidade, mas que pulsa muito em nós. E mais ainda, aqui eu me dei conta de que eu tinha uma narradora entorpecida de antidepressivos, e a gente sabe o quanto o antidepressivo nocauteia a nossa libido. E eu falo isso por experiência própria, porque eu também tomo um pouquinho. Assim como a minha narradora. Sim. Então eu achei que era muito legal falar disso, e eu comecei a ler e a prestar atenção em outros livros, e na época eu estava lendo um escritor brasileiro chamado Reinaldo Moraes, que ele tem uma suruba de 80 páginas no livro dele. Uma suruba de 80 páginas. Maravilhosa, sim. Um grande escritor brasileiro. E aí eu me dei conta, eu falei, peraí, eu tô aqui me tocando que nós não temos uma cena, não que eu lembrasse, de masturbação feminina. Estou aqui me tocando que não temos uma cena. Dá para contar nos dedos que são poucas cenas. Não disse nada. Nada. A magia das palavras, não é? Pois é, fui consciente. Mas é muito interessante, Giovana, essa riqueza de mundos que retratado no livro, e porque normalmente não associamos a doença à sexualidade, não é? Num só corpo, não é? Ou se fala de uma coisa ou se fala de outra, e depois o prazer próprio, não é? A masturbação, que parece que tem estado sempre muito associada mais aos homens do que às mulheres, não é? A masturbação. Definitivamente, tanto que aí eu comecei a conversar com as minhas companheiras de escrita, e eu descobri que uma amiga minha, uma escritora do sul do Brasil, a Irka Barrios, estava fazendo um levantamento, uma pesquisa das siriricas
É assim que a gente fala no Brasil, Do que é que masturbação feminina. A masturbação feminina chama-se siriricas. Isso, que é uma palavra indígena que quer dizer se tocar. Uau! É. A Irka estava fazendo essa pesquisa e descobriu que existem muitas poucas cenas de siririca na literatura brasileira e das poucas que existem, a maioria delas, a mulher está se tocando não para o próprio prazer, mas para que um homem assista. Então aí a gente já vê o quanto isso é complicado, o tabu que existe dentro disso. Eu falei disso durante um festival de literatura no Brasil, eu estava fazendo uma mesa com uma sueca, com a Liv Stromquist, e ali a gente descobriu que não havia uma palavra como siririca nem no português de Portugal, porque ali estávamos com portugueses. Quem está ouvindo aí tiver uma, depois conta para nós. Não há, pois é, agora estou a pensar e as palavras que me surgem são para homens. Exato. É porque há a expressão, perdoem, bater uma, não é? Mas agora de repente não há uma para, assim, direta, sabemos do que é que se está a falar. Não, para a mulher. E sequer a Liv conseguiu trazer para a gente uma que tivesse na Suécia. Então a gente vê o tamanho, né, desse tabu que existe no prazer feminino. Então o prazer feminino é escrito na literatura, acima de tudo, como uma performance Para o outro. Para o outro. Exato. Nem é para a outra, mas para o outro. E eu acho até, eu nunca tinha pensado nisso, mas quando a gente pensa que siririca é uma palavra indígena, isso também fala muito sobre uma questão da liberdade das mulheres indígenas, talvez maior, né, do que a nossa. Maravilhoso. Foi-lhe difícil escrever essas cenas ou não? Foi uma delícia. Foi uma Porque eu não só resolvi escrever sobre isso, como eu pensei, eu quero escrever a maior siririca da literatura brasileira. Ai, meu Deus, que bom. E eu tinha um pretexto para isso, porque, vamos lá, uma pessoa que está tomando muito antidepressivo demora muito para gozar. Então eu falei, bom, eu quero escrever essa demora, essa dificuldade. Giovana, ajude-me aqui. E na verdade, falando com muitas mulheres e muitas sexólogas, é muito comum no mundo, acho, em Portugal os estudos apontam isso, no mundo acredito que seja sempre assim, há sempre muitas mulheres com dificuldade, ou há várias mulheres com dificuldade em atingir o orgasmo e em relações heterossexuais, conhecendo mal o corpo, não têm dificuldade também em comunicar que não estão a ser bem estimuladas, então não atingem o orgasmo e fingem orgasmos, não é? Para os seus companheiros e não estão medicadas. Portanto, esta questão do orgasmo feminino é valioso, não é? Super, agora eu não vou lembrar bem porque eu sou péssima com números, mas assim, é um número, pelo menos numa pesquisa que foi feita no Brasil, altíssimo de mulheres que não conseguem atingir o orgasmo na relação. E fala-se muito pouco sobre isso, né? Se a gente for pensar que a gente não tem nem palavras para certas coisas, como é que a gente vai levar isso para o âmbito social ou conversar sobre isso com uma amiga, né? E aquilo que não é dito, não é conversado, dificilmente é tratado. E é pensado, sim. Existe, não é? Dificilmente existe. O que existe neste seu livro também é uma originalidade também na forma como expressa a batida cardíaca da protagonista usando vírgulas. O que é muito singular, muito criativo, porque quis fugir da repetição de palavras, não é? Mas quis que foi para que o leitor, que a leitora tomasse o pulso ao longo do livro da protagonista, no fundo. Sim. Eu não queria ficar repetindo, né, a mesma frase toda. Eu vi que eu teria que repetir toda hora. Meu coração acelerou, meu coração bateu, meu coração saiu do compasso. E eu pensei, puxa, isso vai ficar chatíssimo repetir essa palavra que já é tão usada na literatura, né? Então eu fiquei com esse desafio, como é que eu vou contornar isso? Como é que eu vou contornar isso? E na época eu estava lendo e estudando Ulisses, do James Joyce.
e é tão maravilhoso como escritor, né? Ler outros escritores, isso abre tanto sim. a nossa cabeça. E ali em Ulisses, vendo aquela liberdade toda, e ele usa um ponto final um pouco maior do que o tamanho normal, eu pensei, puxa, eu posso criar um código só meu, que nunca existiu antes. Então eu resolvi usar vírgulas em sequência para marcar essas batidas do coração. Cada vírgula, uma batida. Uma batida. Então, às vezes, dá uma taquicardia, vem uma palavra cheia de vírgulas depois. Quando eu mandei o arquivo do manuscrito para o meu editor, ele leu, tal, me respondeu, pô, adorei seu livro, maravilhoso, mas o arquivo veio corrompido. Ele tá cheio de vírgulas. Verdade. Assim. Meu Deus. Isso ele leu só o começo, né? Claro. Porque depois, claro, Mas que percebe-se. o leitor e o meu editor, claro, percebem. Que engraçado. Pois é, giro isso. Outro ângulo é que ela é jornalista, não é? Aliás, como a Giovanna se formou-se em jornalismo, acho que não exerceu, pois não? Não. Não. Mas, a protagonista do livro é jornalista, vive num tempo acelerado, como muitos de nós, na verdade. E na verdade, na publicidade deve ter vivido uma vida vertiginosa, que é uma vida parente da... Sim, eu escrevi até uma coluna de jornal, muitos anos depois, falando sobre isso. Eu acho que foi a minha coluna até hoje que mais viralizou no Brasil. O quê? Uma coluna chamada Os Escravos de Luxo da Faria Lima. Porque ali eu resolvi contar um pouco dos bastidores, né, do que se vive dentro do universo da propaganda, e é uma coisa no Brasil assim muito chocante. O excesso de trabalho, a cobrança, as cargas horárias, é horrível. E vivemos assim, não é? A sociedade anda a premiar muito a exaustão, o fazer, o quanto mais fizermos e em menos tempo mais premiados somos, e andamos todos nesta corrida, neste tempo acelerado, que já não é humano, não é? Mas muitos de nós, em várias profissões, andamos demasiado a correr e fica muita coisa para trás, não é? Sim, e assim... Até a saúde. Totalmente, e sempre esperando que, nossa, se pelo menos, né, no Brasil isso é muito comum, se eu conquistar tal e tal coisa, se eu comprar tal e tal coisa, se eu tiver um carro assim, um apartamento assim, eu vou ser mais feliz, e isso vai amarrando a gente numa roda em que você quer, né, trabalhar mais e ganhar mais dinheiro para conquistar isso, aquilo, e essa satisfação, na verdade, nunca chega, porque é muito ilusório achar, né, que tendo mais e mais coisas a gente vai, enfim... E há a ideia que vai cair uma fatura, vai cair um piano em cima da nossa cabeça se nós não seguirmos nessa carruagem acelerada, não é? E na verdade a personagem é obrigada a ir para uma aldeia para sossegar, para parar mais, para desacelerar. E achei também interessante uma jornalista que vai para uma aldeia parar, e é o corpo que a conduz para isso, não é? No seu caso, desacelerou em determinado momento. Como é que houve uma altura, foi a literatura que a fez sair dessa vertigem da publicidade, porque estava-me a falar dela, não é? Eu tive que abandonar. Na verdade, eu nunca quis muito entrar na publicidade, porque eu sempre quis ser escritora. Mas escritora é aquela coisa... Desde miúda, não é? Desde miúda. Desde pequena, como nós dizemos. Mas assim, ser escritor é aquela coisa que não dá dinheiro a princípio. Eu vim de uma família de imigrantes, todo mundo queria que eu, né, trabalhasse no restaurante, não passasse pelos mesmos apertos financeiros. Então eu fui para outras formas de escrita. Primeiro eu fui para o jornalismo, e eu amo jornalismo, mas a questão minha com o jornalismo é que eu gosto de inventar coisa. Eu cheguei até aí estagiar na televisão e tal. Sim. Não gostou? E aí tinha que editar uma matéria de enchente, e eu já falei, gente, se a gente tentasse fazer a imagem assim, eles falaram, olha, aqui a gente tem que se ater à realidade. Que chato, que chato. Então eu fui embora e acabei indo para uma agência de propaganda, porque a questão da criação, da fabulação é muito forte para mim, e era o que eu podia fazer para ganhar dinheiro, e assim fiquei durante 15 anos como redatora publicitária. Não foi ruim, mas eu sempre soube que aquele não era o meu lugar. E num certo momento eu juntei dinheiro, tomei coragem. Ganhava-se bem, não é? É uma área em que se ganha bem. Muito bem, né? Eu terminei bastante cansada, envelhecida. Perto de burnout, de esgotamento. Muito. Eu tive
meu Deus, no Brasil a gente trabalha, eu acho que nesse sentido Portugal é muito mais respeitoso com a carga horária. Depende, E no Brasil a gente tinha, trabalhava feriados, às vezes madrugadas. Eu brincava, era uma profissão tratada com a urgência, como se a gente estivesse num pronto-socorro, num hospital. E é tido como sucesso, não é? Ter sucesso é aquele que consegue fazer cada vez mais, não é? E Isso. melhor, não é? E é quase em São Paulo. São Paulo é uma cidade que leva isso à máxima potência, quase como um glamour. Nossa, estou tão cansado. Glamorizar o cansaço. Exatamente. Chegou a glamorizar o seu cansaço? Não, eu sempre fui uma pessoa, um estranho no ninho. Eu me trancava no banheiro para ler livros às vezes. Eu desaparecia um pouco dessa loucura e me fechava em alguns cantos para ler os livros que eu amava. Eu estava sempre escrevendo alguma coisa. E aí, num certo momento, eu me encorajei e fui para o mundo literário, comecei a escrever. E tem uma coisa que eu gosto muito na literatura, eu acho nesse sentido a literatura antissistema e anticapitalista, porque não adianta a gente querer apressar o processo artístico. Já aconteceram algumas vezes de eu colocar um prazo, como os prazos que eu tinha na propaganda, e eu vou dizer que eu sou chefe de mim mesma, eu sou uma chefe malvada às vezes, algoz de mim mesma. E eu me ponho em alguns prazos muito duros, mas às vezes a arte ela se insubordina. Não se força. Não se força a escrita literária, não é? Não, às vezes você não está pronto. E bem sabemos que também a indústria literária também tem que cumprir prazos, ritmos, e não sei se é o seu caso, já aconteceu, mas há a pressão. Há a pressão dos editores e das editoras. Preciso do teu livro até X data e bom... mas a menos, porque a eu menos. já ouvi, olha, seria muito bom você entregar o livro daqui a um ano, mas, e eu adorei quando eu escutei isso, eu prefiro que demore e seja um livro bom. Então, está em boas mãos, Giovana. Ótimo. Eu gosto de trabalhar dessa maneira. Claro. Pelo que eu percebi, a sua entrada na literatura não foi assim da noite para o dia, no sentido em que o seu livro de contos... Aliás, fala-me dessa transição, porque sai... E depois a gente volta para a tribo amazônica, que a gente perdeu. Vamos jogar ela lá para frente, tá bom? Vamos lá. Vamos à tribo amazónica, claro. Mas sai das agências e é nesse movimento que começa a escrever e a publicar, mas sei que o primeiro livro de contos, Teta Racional, teve muitos nãos, não é? Teve. E foi muita resistência, O que é que a fez não desistir com tantos nãos? Primeiro eu tirei um sabático para escrever. Eu me organizei para ficar só escrevendo, mas nisso a minha filha nasceu. E eu acho que foi nesse momento que a minha voz narrativa estourou assim com mais força mesmo. A minha escrita ficou rica nesse momento, porque não era mais uma... Eu tinha uma relação antes, que eu acho que muitas pessoas têm, de idealizar tanto a literatura, que eu ficava escrevendo, reescrevendo. Ai, tá bom, não tá? Será que esse é meu primeiro livro? Quando a minha filha nasceu, a dor do puerpério, a solidão de viver o puerpério numa cidade de 19 milhões de habitantes, sem uma rede de apoio, as dores do seio rachado, né? O cansaço inerente à experiência, que as pessoas até falam um pouco disso, como é duro, como é difícil. Eu não era mais uma escolha escrever. Eu escrevia no desespero, eu escrevia porque eu precisava. E às vezes eu nem escrevia, tinha trechos que eu gravava enquanto amamentava. Não tinha tempo para escrever. Para transcrever depois. E aquele capricho que talvez eu tivesse normalmente, ou as dúvidas, esse título não é... Eu falava, não, é assim porque vamos para o próximo, porque eu tenho que contar mais uma história e eu tenho que escrever mais. Então esse livro nasceu dessa pulsação. E sentiu-se mais segura? Não era nem questão de se sentir mais segura, era isso aqui é o que eu posso fazer, o que dá para fazer. E esse desapego acabou por ser muito positivo, no sentido de eu tirar uma matéria bruta, que às vezes é a matéria mais pulsante e mais interessante como um objeto de arte. E acreditava no que tinha ali e, portanto, os nãos não a fizeram desistir. Não. Como... Então é o que eu pergunto, porque com tantos nãos, o que é que a fez não desistir? Essa mulher tão... Eu não desisti porque é o que eu sempre quis fazer na vida. Então não era uma coisa para se desistir, porque se tirasse a literatura da minha vida,
era muito complicado, era o que eu queria desde criança. Então, em alguns períodos eu esmorecia e depois eu voltava à carga. Mas o que eu posso dizer é que quando esse livro finalmente foi publicado, quando finalmente um editor entendeu que a teta era uma palavra que podia ir para a rua sem constrangimento, A teta era uma palavra que podia ir para a rua. podia ir para a teta, vai para a rua. Que cena linda, né? É muito lindo. Mas Eu passei nesse momento e tive um sentimento muito bonito, que eu tive a sensação de que ali eu passava a existir por inteiro. uau. Muito interessante isso tudo, e também muito interessante ter-se batido pelo livro, mas também pelo título, porque não é fácil, não é? Quando não há, assim, evidentemente, quem queira publicar o livro, quando alguém implica com o título, a questão será, então vou se calhar mudar. Não quis, achou que não é? E aí teve... Eu achei que não, porque... Não vacilou. Vejam só, né? Por isso que eu amo muito a nossa língua. Por exemplo, é só uma palavra que esse editor propôs. Vamos trocar para seios racionais. Ah, mas é apenas uma palavra. Mas não é apenas uma palavra. Essa troca é uma troca imensa, porque é uma troca que renega toda a proposta desse livro de olhar para o corpo feminino, essa teta como algo que animalesco, que está dando de mamar. E quando veio essa proposta desse seio racional, é mais uma tentativa da objetificação do nosso corpo para agradar uma estética, uma expectativa masculina desse editor. E eu acho também, nesse momento eu me dei conta como nós, mulheres, puxa, nós não somos nem donas das palavras que nos constituem. Então, essa palavra que é tão fundamental no meu processo de amamentação, eu não posso nem ser dona dela no meu próprio livro. Então, acho que foi uma posição ali corajosa naquele momento, e que bom que eu mantive, né? Quiseram colocar-lhe então um decote na palavra, não é? Exato, um decote bem cavado. Lá está. Maravilhoso. E sobre isto, e sobre este movimento, e sobre também um certo olhar que tem e que a acompanha, já disse que é feminista, mas a sua literatura não. E isto agitou muitas águas, não é? Ah, sim, muito. Anos ainda depois, isso volta, alguém me pergunta sobre isso. Mas eu trago aqui para você essa resposta, né, que eu costumo dar, que se a gente falar de literatura feminista ou literatura feminina, que é um termo muito usado e eu não gosto, Pois. a gente pega essa literatura que nós mulheres fazemos, que é uma literatura universal, e coloca de novo no cantinho da estante como se fosse um gênero literário. O que nós fazemos não é um gênero literário, é a literatura universal, a mesma que os homens fazem. Claro. Né? E também a outra coisa que eu acho muito importante de ser dita, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, é que, sim, eu sou feminista, mas antes de tudo eu sou artista. Então eu sou uma mulher feminista muito ativa nos movimentos feministas, né? Eu me dedico muito a isso, eu sou uma feminista apaixonada pelo feminismo, mas fazer arte é outra coisa. E é preciso que, como artista, a gente firme o pé nisso, porque senão o que tem acontecido hoje no Brasil é quase uma cobrança para você, como mulher, escritora, artista, tratar de certas pautas como se a gente tivesse uma obrigação de tratar de certos temas. E como artista, a gente tem que brigar para ser livre para tratar daquilo que a gente quer. Se eu quiser contar uma história só com homens, com narradores homens, narradores sapos, pássaros, isso é a minha liberdade artística de fazer. Então eu não acho que certas cobranças tenham que invadir esse terreno da arte, né? E que o livro tenha que ser pedagógico, a literatura que tenha que ser pedagógica ou panfletária. Aliás, isso é a receita para o livro ficar ruim, né? Verdade, não é? Aliás, se a literatura é sobre a realidade, se a realidade é podre e tem coisas más, então importa tratá-la também, tratá-la, expô-la. Exatamente. E se calhar, mas aí depois tem a ver com a arte de quem escreve, se coloca uma lente, não é? Depende, depois pode ficar mais, pode brilhar mais o mal e fazer com que as pessoas pensem melhor, mas não é
de uma forma pedagógica, certamente. Sim, o meu primeiro romance, O Tudo Pode Ser Roubado, a narradora se apaixona por um cara machista e as feministas, minhas colegas, vieram me cobrar, como é que você faz uma coisa dessa com a gente? Ela se apaixonar por um cafajeste desse. Eu falei, como é que nós vamos discutir machismo se a gente tratar a literatura como uma bolha higienista onde as coisas não aconteçam? Personagem essa, nesta conversa desarrumada que estamos a ter, eu gosto quando é desarrumada, personagem essa que, inspirada nos tempos em que trabalhou como garçonete, empregada de mesa, em Nova Iorque, não é? E antes com o seu pai. Em Curitiba, nos meus tempos inglórios, né, como profissional. Porque eu acho que a gente pode dizer que eu sou a pior garçonete do mundo. Meu Deus, isso é um título, claro. Ou o pior bolo de chocolate do mundo, acho que toda a gente vai querer comprar, não é? E portanto, mais uma vez, essa experiência serviu para, enfim, para criar um cenário para esta ladra, não é? Eu acho que eu não conseguiria escrever essa narradora ladra e garçonete sem ter vivido o que eu vivi como garçonete, né? Inclusive tendo sido demitida porque eu sou uma pessoa extremamente desajeitada, desastrada. Na minha família eu tinha o apelido de prejuízo, porque eu quebrava as coisas que eu pegava. E trabalhando como garçonete era a mesma coisa, e já tinha esse fator da escritora, né? Porque da mesma maneira que eu ia lá para os centros de cura, eu não conseguia vibrar a fé porque eu ficava olhando tudo à minha volta, como garçonete eu também ficava prestando atenção nas conversas das pessoas e observando o jeito delas. Demorava mais tempo para servir determinada mesa, que era a mesa mais interessante. E esquecia o que todos, porque enquanto a pessoa estava me falando o pedido, eu estava olhando para a lapela da blusa, então eu me distraía, eu esquecia, eu trocava os pedidos. Então, sim, eu fui uma péssima profissional, mas isso me deu um material maravilhoso para a literatura. E estava em Nova Iorque a estudar argumento para cinema, não é? Isso, roteiro para longa-metragem. Queria ser argumentista de cinema na altura? Não, na verdade... Essa ideia do American Dream, escrever para cinema, não? Não é que eu não gostasse disso, mas eu ainda com aquela ideia de que a literatura talvez não pudesse me sustentar, pensei que um bom caminho seria trabalhar para cinema e para séries de TV, e realmente é uma boa alternativa. E fez isso? Fiz e trabalhei, escrevi algumas séries, mas a verdade... Alguma que queira nomear? Desculpa. Não foram séries autorais minhas, então não são séries que eu quero contar para vocês, não. Mas foi uma boa experiência, estava a dizer, foi uma boa experiência essa escrita para televisão? Tudo que eu fiz até hoje, eu já escrevi muita coisa, eu sempre brinco que eu escrevi até discurso de casamento, né? Tudo que é do mundo da escrita eu já fiz, tudo de certa maneira ajudou a afiar um pouquinho a minha caneta para a escrita literária. Muito bem. Estava a falar do feminismo, que é um olhar seu para a vida, e portanto de uma maneira ou de outra vai sempre parar, mas não de forma literal, nas suas personagens, não é? Que tipo de feminismo é o seu? Porque é um guarda-chuva grande, não é? A palavra feminismo, não é? Qual é o seu? É um feminismo interseccional, podemos dizer? Eu acho que sim, eu acho que, por exemplo, ele aparece muito interseccional em Sweet Tokyo. Ele traz isso, né? Porque ele tem um conflito de classe no Brasil, então a gente tem uma patroa e a gente tem uma babá que trabalha para ela, e aí é uma representação desse feminismo interseccional, né? Que eu gosto de falar. E, acima de tudo, um livro a favor das mulheres, porque mesmo apresentando esse conflito, né, que no Brasil é muito pulsante, que é o conflito de classe, que é o conflito racial, eu sempre gosto de falar, mas que antes de tudo eu estou do lado das mulheres, porque mesmo essa narradora que explora a babá, eu acredito que ela seja muito explorada pelo sistema e pelo patriarcado e por um casamento que tem uma divisão de tarefas muito desigual. Para você ter uma ideia, no Brasil as mulheres dedicam aos serviços domésticos 10 horas a mais por semana do que os homens. É sempre mais pesado para as mulheres, Meu seja lá de Deus! que lado que elas estiverem e em que classe estejam, não é? Eu brinco com as minhas amigas, a gente poderia falar mandarim. Sermos circenses, são 10 horas por semana que a gente poderia estudar ou fazer, seja lá o que for. Mas o meu trabalho na prática do feminismo no Brasil, nos movimentos feministas que eu participo, eles estão muito ligados à escrita,
principalmente porque eu venho sentindo que ajudar as mulheres a escreverem suas histórias e seus traumas ajuda essas mulheres a elaborarem muita coisa. E o Brasil está atravessando um momento muito peculiar de violência de gênero pesada. Então fale-me disso. Em que momento em que está o Brasil? Puxa. Quanto a esse lado da violência de género, por exemplo. O Brasil está vivendo um momento muito triste porque o Brasil regrediu em termos de violência de gênero. Hoje, no Brasil, morrem 4 mulheres por dia de feminicídio. A gente está falando de uma média de mais ou menos entre 1.000 a 1.400 mulheres mortas por ano em crimes de feminicídio. A gente tem uma média de estupro altíssima. Violação. Violação. É um número já muito triste, que me entristece ainda mais quando a gente se debruça sobre outro número, que mais ou menos 65% dessas mulheres são meninas com menos de 13 anos. Ou seja, essa violação acontece dentro de casa, perpetrada por parentes, pai, avô, tio. E esses são números no Brasil que estão subnotificados. Ou seja, há muito mais que isso. Há uma cifra bastante maior, não conhecida, não é? Como E é muito amargo. Um iceberg, não é? Exato. Escondido. E é muito amargo chegar nesses números, porque há alguns anos eu achei que a gente estava evoluindo e que a gente ia começar a diminuir isso. Só que hoje a gente se depara com um mundo violento. Parte dessa violência e dessa raiva de gênero nasce muito nas redes sociais, a gente sabe disso. Os incels, a masculinidade dita tóxica, não é? Uma certa cultura machista. E olhando para a mulher como um objeto, aliás, ajude-me aqui, há uma história recente no Brasil, mas isto existe em todo lado do mundo, em Portugal também, mas há uma história recente no Brasil de uma mulher esmurrada largas dezenas de vezes, não é? Essa cena foi filmada num elevador, não é? Sim. Eu comecei a fazer obituários para algumas mulheres, porque eu pensei, puxa, eu quero fazer tributos. Eu tenho uma coluna semanal de jornal, então eu vou começar a conversar com algumas famílias. E ligando para essas famílias e conversando, né? Eles estão vivendo luto, um momento muito delicado. O que me chamou a atenção é a perplexidade deles, porque eles não entendem. São mulheres que são mortas com muita violência, há muita raiva no gestual. E as famílias não conseguem entender essa engrenagem, né, que estudando a gente entende um pouco melhor, que gera esse ódio. De onde é que vem esse ódio? De onde é que vem essa raiva para com as mulheres? Olha, eu acho que essa raiva vem muito alimentada mesmo por esses vídeos que estão rodando com muita força, e é como se tivesse abrido agora um flanco, um abismo entre homens e mulheres num certo sentido, porque você vai ter uma geração de meninos, de jovens adolescentes que está consumindo conteúdos de ódio contra as mulheres. E também os vídeos pornográficos em que a mulher é objetificada, será? Exato. E, de outro lado, você vai ter as meninas cada vez mais feministas e conscientes dos seus direitos. Então, a gente tem quase como um ambiente também polarizado, em que as meninas não aceitam muita coisa e, por outro lado, eles se enraivecem com essa nova posição. E eu acho que é desse precipício que se abre, né, entre os gêneros, que vem muito dessa violência. Qual é o caminho? Não temos respostas, claro, mas qual o caminho para sair desse lugar? Olha, primeiro eu acho que a gente tem que olhar com... Eu sei que às vezes é muito difícil, mas a gente tem que olhar com empatia para as questões e para as pessoas. Então, também olhar para os meninos, olhar para os garotos e trazer eles para perto, não para longe. Eu não acredito numa posição raivosa. Eu acho que tentar entender que o feminismo é bom para todo mundo. O feminismo não é só bom para as mulheres, o feminismo é muito bom para os homens, porque o feminismo liberta os homens de um lugar de muita solidão. Eu vejo uma geração de meninos que de novo está sendo criado para não expressar os sentimentos, para não chorar, para representar um determinado papel, não é? E isso, um papel que também é opressivo para eles, que é do homem provedor, que é do homem forte, o homem imbatível. O homem não chora. O homem não chora, o não homem...
né, que tem que ser forte, quase violento, e esse é um lugar que aprisiona os homens também num lugar de silêncio, de pouco diálogo. Eu vejo uma dificuldade dos homens, às vezes, em expressar os sentimentos. Então, eu acho que quando a gente avança com o feminismo e traz para dentro das nossas casas, não é só para as mulheres, é para que a vida seja mais suave e com fluência de amor e comunicação para todos. Eu tenho agora um áudio para si. É de uma escritora. Ai, estou curiosa. É da Madalena Sá Fernandes. Que legal. Que deixou um áudio para si e depois quer que comente. Vamos a isto? Vamos. Olá, Giovana. Olá, Bernardo. Queria dizer que sou uma leitora muito fã da Giovana, da sua escrita, que me toca profundamente, por vários motivos. Pela maneira como expõe as contradições da vida moderna, com muita franqueza, com muita sensibilidade, pela força singular na maneira como ela fala do desejo, das relações, das mulheres sem idealização, com todas as suas ambiguidades, com todas as suas contradições, pela maneira também simultaneamente brutal e terna como descreve e escreve a vida e o feminino. Também gosto muito dessa atenção quase cinematográfica que dá aos gestos pequenos e, sobretudo, e reparei muito nisto quando li o Sweet Tóquio e agora a começar a ler o Batida Só, também noto, deste equilíbrio delicado entre o trágico e o cómico. E fascina-me muito a forma como o humor aparece na escrita da Giovana, um humor que surge mesmo quando tudo parece estar a ruir. E a minha pergunta é, qual é que é a tua relação com o humor? Qual é que é o papel do humor na tua escrita? Que importância que tu atribuis ao humor? E a segunda pergunta é uma curiosidade mais pessoal, porque creio ter-te ouvido numa entrevista a dizer que fazes ou que fizeste psicanálise. E gostava de saber se esse processo ajudou na tua escrita, de que forma, e se vês uma relação intrínseca entre a psicanálise e a criação literária, ou não. Muito obrigada, espero que tenham uma boa conversa e beijinhos de uma grande fã. Madalena. Acabámos de ouvir a escritora Madalena Sá Fernandes, como eu disse, que se diz tocada pela escrita da Giovana, traz mais camadas e olhares interessantes sobre a sua escrita. Elogia-lhe a maneira brutal e terna como descreve e escreve a vida e o feminino. Achei muito interessante este olhar da Madalena. Questiona qual a relação que a Giovana tem com o humor, que é uma batida sempre presente na sua escrita, e nesse balanço com o drama. Deixa-lhe ainda a pergunta se há uma relação forte entre a psicanálise e a criação literária. Boa pergunta também. Bom, vamos ouvir a resposta da Giovana Badaloso na segunda parte desta conversa, onde a Giovana terá a oportunidade de ler um excerto do seu livro, ou de um dos seus livros, como quiser, de outra pessoa autora, partilhar algumas das suas músicas que a acompanham e o que mais surgir. Tudo isto e mais para ouvirem na segunda parte, disponível a partir da manhã deste sábado. Aguenta coração, aguenta Giovana. Vamos a isto. Boas escutas. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.